Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus para todos, amém? Eu sou o pastor Adilson e esse é o Conexão da Alma. Amados, que bom poder estar aqui com vocês novamente. Fiquei uns dias aí sem ministrar uma palavra aqui no canal, mas hoje estamos de volta e vamos dar sequência aí no nome de Jesus. Essa noite eu queria falar para vocês sobre fidelidade. Você se considera uma pessoa fiel? Você é uma pessoa fiel? Você sabia que fidelidade não é um sentimento, mas sim uma escolha, é uma decisão? Para falar sobre fidelidade, eu queria que nós acompanhássemos aqui no livro de Ruth. Nós vamos ler a partir do capítulo 1. A história de Ruth, queridos, ela se passa durante o tempo dos juízes, né? O povo, eles estavam na Terra Prometida, eles já tinham entrado na Terra Prometida. Moisés, ele já tinha morrido e Deus então ele vai levantar juízes. A gente consegue entender que com Moisés era o libertador, Josué era aquele que conduzia o povo até na Terra Prometida, e os juízes são aqueles homens, alguma mulher, que eles julgam o povo. E o tempo de juízes o tempo de juízes, ele é um período muito triste, ele é um período muito difícil. Por quê? Porque o povo vivia momentos de abundância e também vivia momentos de escassez. O livro de Ruth, ele é um paralelo, no tempo de juízes, e relata a fidelidade dessa mulher. Por quê? Porque a história de Ruth, ela nos faz pensar em como a fidelidade individual ela pode existir, mesmo em meio à falta de fé nacional. E lá no capítulo 1, a palavra de Deus diz no livro de Ruth, no capítulo 1, verso 1, diz assim, olha: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, e ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e o de seus 2 filhos Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Presta atenção. O período de juízes, ele vai acontecer logo após a morte de Josué, nós já falamos, né? O povo já habitava na terra, e no período dos juízes, o povo vivia de altos e baixos na sua fé e fidelidade a Deus. Então, quando o povo ele era fiel a Deus, eles tinham paz e prosperidade. Quando o povo era infiel a Deus, eles passavam por perseguições, eles passavam por lutas e passavam principalmente por fome. E Elimeleque, que é um dos descendentes dos israelitas, alguns vão dizer que ele é da descendência de Gideão. Elimeleque, então, ele já está na Terra Prometida, mas por causa da fome, ele vai sair com a sua família da Terra Prometida e ele vai para a terra dos gentios. Quem são os gentios? Os gentios são aquelas pessoas que adoram outros deuses. Ela não tem só o Deus Todo-Poderoso como seu Deus. Ela adora outros deuses. Então, Elimeleque, ele sai do lugar da bênção para habitar no lugar de maldição. Por que um lugar de maldição? Porque os moabitas, eles eram ali da descendência de Ló. Quando Deus envia um anjo para tirar Ló ali de Sodoma e Gomorra, daquela região, quando Deus decide destruir com Sodoma e Gomorra, Deus vai enviar anjos para tirar Ló dali, de sua família. E depois que eles saem dali das terras ali de Sodoma e Gomorra, a esposa de Ló, ela já tinha virado estátua de sal, e as filhas de Ló, então, elas vão entender que não haveria homem para dar sequência à semente de Ló. Então, o que elas fazem? Elas embebedam o pai, elas embebedam Ló, e cada uma delas, são 2 filhas, cada uma delas vão manter uma relação sexual com o pai. E dessa relação sexual, elas ficam grávidas. Elas se engravidam e elas vão dar origem a 2 nações. Uma delas
a mais velha, né, a filha mais velha, ela vai dar vida para a geração dos Moabitas. O filho dela se chama Moabe, e esse então vai nascer a geração dos Moabitas. Então é um povo que nasce de um incesto, né, uma prática que o Senhor ele abomina, que ele odeia o incesto, né? Então essa nação ela já nasce amaldiçoada, porque nasceu de algo que Deus abomina. Então o que acontece? Elimeleque ele sai do lugar da bênção para habitar no lugar de maldição. Elimeleque ele sai do meio do seu povo para habitar em terras estrangeiras. E aí no verso 3 vai dizer que morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Então eles estão morando em Moabe. Eles saem da terra da bênção, saem da terra prometida, da terra que Deus disse que mandaria leite e mel. Agora eles vão para a terra de um povo incrédulo, de um povo idólatra, né, de um povo malvado. A história vai dizer isso, que eles eram malvados, que eles eram perversos, né? E nessa terra o Elimeleque ele morre e deixa a viúva com 2 filhos. No verso 4 diz que os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Então, não só Elimeleque morre, deixando a esposa viúva, mas os filhos, eles vão casar com as mulheres moabitas, que aí é outra coisa que o Senhor não permite, né? A gente vai ver lá no livro de Neemias, no livro de Esdras, que o problema do povo naquela época era justamente porque eles tinham feito alianças com as mulheres estranhas de outros deuses, e o Senhor não aprova aquela situação. Então, Quilom e Malom, eles estão ali cometendo mais um erro gravíssimo do qual o Senhor não aprova. E a palavra diz que eles também morreram. Verso 5 diz que morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada dos seus filhos e do seu marido. Olha que situação terrível. Por causa da fome, eles vão morar num lugar estranho, um povo que eles conheciam, sabiam que era uma descendência abominável ao Senhor, que o Senhor rejeitava aquela nação. Eles vão morar naquela nação e ali morre o pai, morrem os filhos, e fica a mãe viúva com 2 noras pagãs, 2 noras moabitas. E aí, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que Deus, muitas vezes, Ele vai nos colocar em situações para testar a nossa fidelidade. Todas as vezes que o povo passava fome lá no tempo dos juízes, na terra dos juízes, o povo, eles estavam vivendo aquela situação justamente porque eles estavam em desobediência a Deus. Eles, quando o juiz morria, eles voltavam a pecar, e por isso eles passavam fome. Mas aquela fome, eu penso que era uma situação que o Senhor colocava na vida deles para testar a fidelidade daquele povo. E Elimeleque, ele, além de sair da bênção, ele sai também do lugar da provisão do Senhor, e ele morre. E aí eu fico pensando que Deus, ele nos coloca em algumas situações para testar a nossa fidelidade, para saber se nós vamos passar na prova dando glória a Deus, para saber se nós vamos enfrentar as lutas, adorando, glorificando, exaltando o nome dele. E aí, outra coisa que eu aprendo é que Deus, ele tem propósitos para nós e em nós. E que quando fugimos do propósito de Deus, colocamos em risco a nossa vida e a vida da nossa família. Eu aprendo também, que, imagina quantas pessoas, hoje nós conhecemos que saíram do propósito de Deus e que hoje estão mortas espiritualmente, não na condição de Elimeleque e seus filhos, mas espiritualmente mortas. Quantas pessoas nós conhecemos que eram usadas por Deus e que hoje estão vivendo como os gentios? Quantas morreram na fé em Deus, e voltaram para a vida de opressão, para a vida de promiscuidade, e de distanciamento de Deus? Quantos acharam que a vida com Deus estava muito difícil e foram buscar ajuda em Moabe e agora vivem presos no pecado, na idolatria e em todo tipo de perversidade? Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Eu aprendo também que a vida com Deus não é fácil. A vida com Deus, ela não é fácil. Ser crente realmente
é uma luta diária, né? Todos os dias você tem que, a palavra de Deus diz que o Espírito luta contra a carne contra o Espírito. Todo dia nós vivemos numa guerra para ser santo, para ser honesto, para fazer as coisas perfeitas, direitas, para ser o mais parecido possível com o Senhor. Então não é fácil ser crente. Mas Deus, né? Mas que sem Deus, a nossa vida ela se torna muito pior. É difícil ser crente? Claro que é difícil, não é fácil. Quem disse que é fácil, né, tá mentindo pra gente. Mas a vida sem Deus é muito pior. E aí o que eu aprendo sobre fidelidade? Fidelidade, querido, ela fala de exclusividade. Eu sou do meu amado é meu, eu sou do Senhor, Ele é o meu Deus, a minha justiça, a minha fortaleza, Ele é tudo na minha vida. Fidelidade fala daquele que demonstra zelo, que demonstra respeito por alguém ou por algo. A fidelidade, querido, fala de lealdade. A pessoa leal, a pessoa que é leal a você, ela vai passar com você por todas as dificuldades, ela vai estar com você em todos os momentos difíceis e ela não te abandona de forma alguma. Isso é lealdade. A fidelidade, querida, ela fala da constância nos compromissos assumidos com o outro. A fidelidade, querida, é uma característica daquele que é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. Isso é fidelidade. É uma característica daquele que é leal, que é confiável, que é honesto e que é verdadeiro. Essa é uma das características de uma pessoa fiel. Fidelidade, querido, ela é uma das características de Deus e significa que Deus não desiste. Significa que Deus não vira as costas, que Ele não abandona os seus filhos. Deus é fiel. Amém, amados? Deus, por ser fiel, né, por ser um dos seus atributos, a fidelidade ser um dos seus atributos, Deus ele também espera que os seus filhos expressem fidelidade em relação a Ele. Lá no livro de Ruth, no capítulo 6, então, vai dizer o seguinte: então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. Presta atenção, a mulher estava viúva, além de viúva ela tinha 2 noras jovens, e agora ela ouve falar que lá na terra dela, Deus entrou com provisão, Deus prosperou, o povo agora já não está passando fome mais. Então o que ela faz? Ela decide voltar para a terra dela, de onde ela nunca deveria ter saído, e agora as noras também querem ir com ela. As noras querem acompanhar Noemi. Porém, Noemi fala com ela: não, filhas, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. Ela está dizendo: olha, volta para a casa da sua mãe, volta para a sua família, assim como vocês foram comigo, que o Senhor seja com vocês também. No verso 9 ela diz assim: olha, o Senhor vos dê que acheis descanso, cada um em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. Noemi está falando: queridas, vocês são jovens ainda, vocês ainda têm um futuro todo pela frente. Volta para a casa de sua mãe, Deus vai dar outro marido para vocês. No verso 10 ela diz assim: olha, e disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. As meninas, elas não querem voltar para casa, elas estão decididas a acompanhar Noemi. Verso 11, porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-íeis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é para mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Ela está dizendo: filhas, eu sou uma mulher velha, eu não tenho condições de dar filhos a vocês.
E mesmo que eu tivesse condições de dar filhos a vocês, não seria justo vocês se manterem, né, prontas, esperando os filhos crescerem para casar com eles. Vá construir famílias, volta lá para sua esposa, lá para suas mães, volta para os seus deuses, volta para as suas famílias. Aí no verso 14 diz assim: então levantaram sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Olha o que diz no verso 14. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Quando Noemi fala para as noras que elas deveriam voltar, que não tinha esperança nenhuma delas terem filhos através da descendência de Elimeleque, dos filhos de Elimeleque, Orfa então ela vai embora. Ela volta, né? Ela volta para casa, ela deixa Noemi, porém Ruth se apegou a ela. E por isso disse Noemi no verso 15: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Noemi está falando para Ruth: olha, a sua cunhada voltou, ela voltou para sua família, voltou para os seus deuses, vá você e faz a mesma coisa. Porém, Ruth vai dizer algo que é tremendo, querido. No verso 16, Ruth diz assim: olha, não me instas para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Queridos, olha a fidelidade, né, que Ruth expressa quando ela decide caminhar com Noemi. Amados, quando eu olho para esse texto, sabe o que eu vejo? Eu vejo que na Bíblia inteira, em toda a palavra de Deus, depois do sacrifício de Jesus, de morrer na cruz pelo nosso pecado, de dar a sua vida pelo nosso pecado, eu não consigo ver, querido, na palavra de Deus, nenhuma outra atitude de extrema fidelidade e amor a uma pessoa igual Ruth expressa a sua sogra. Ela diz: olha, onde quer que morreres, morrerei eu ali, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. O que Ruth está falando com Noemi é o seguinte: olha, eu vou com você, minha sogra, e nada vai me separar de ti a não ser a morte. Ruth está expressando uma atitude de fidelidade. O Senhor Jesus, ele diz assim: olha, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É isso que o Senhor fala. O Senhor tem bênçãos para pessoas fiéis, tem promessas para pessoas fiéis. O Senhor ama o fiel, o Senhor ama a pessoa que é fiel. Enquanto Orfa decidiu voltar para sua família e seus deuses, Ruth decide servir a Deus e seguir Noemi até a morte. Isso é lindo, querido, isso é maravilhoso. É a maior expressão de amor que uma pessoa, né, pode ofertar ao outro, pode dedicar ao outro. Orfa, ela decidiu servir a sua família e a seus deuses. Ruth decidiu servir a Deus e a sua sogra. Que coisa maravilhosa, queridos. Que expressão linda de amor é essa. Que fidelidade. Queridos, eu fico pensando que não há outra atitude de fidelidade maior do que essa. Ruth, ela decidiu servir a Deus e a sua sogra. Veja, querido, que nós é quem escolhemos a quem queremos servir. Deus, ele nos dá o poder da escolha, a decisão de permanecer fiel, queridos, fiel a Deus, está em nossas mãos. A decisão, querido, de ser fiel, né, a sua esposa, decidir ser fiel ao seu marido, decidir ser fiel à sua família, decidir ser fiel ao seu ministério, decidir ser fiel ao seu trabalho, decidir ser fiel aos seus amigos. A decisão da fidelidade, querida, ela está no poder das nossas mãos. O Senhor nos concede o poder de decidir entre ser fiel ou não. Não é um sentimento.
Ser fiel é uma decisão. Eu decido ser fiel. Eu serei fiel. Eu quero ser fiel. A decisão é nossa. Ruth, querido, ela certamente sabia que viveria dias difíceis. Claro, porque o povo de Israel conhecia os moabitas. Eles sabiam muito bem quem eram os moabitas, a descendência dos moabitas. Eles sabiam muito bem como viviam os moabitas. Eles sabiam que os moabitas eram pagãos. Eles sabiam que os moabitas eram gentis. Ruth com certeza sabia que seria desprezada pelos hebreus por causa da sua identidade moabita. Ela sabia disso com certeza. Mas ela decidiu. Ela diz para Noemi: olha, onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ela estava disposta, querido, a viver tudo, a suportar tudo, a passar por todas as lutas, por todas as dificuldades, para servir a Deus e andar com a sua sogra. Mas as dificuldades, queridos, as dificuldades que esperavam por Ruth, não tira dela a oportunidade de viver uma nova vida. Queridos, eu não sei como que você está vivendo nesse momento. Eu não sei as lutas que você tem passado por causa da sua infidelidade. Talvez você está sendo infiel, né, aos amigos, aos acordos que você fez, né? Talvez você deu uma palavra, voltou atrás e isso está te trazendo tanto transtorno. Talvez você fez uma promessa e não cumpriu, né? Talvez você está sendo infiel aí com o seu cônjuge e por isso seu casamento está passando por um turbilhão. A sua família está sendo destruída. Eu não sei o que está acontecendo. O que eu sei é que Ruth decidiu ter uma vida nova. Ruth decidiu mudar de vida. E você também pode fazer a mesma coisa. Você pode decidir: olha, a partir de agora eu serei fiel. Eu serei fiel em tudo. Essa foi a decisão de Ruth. E Ruth, então, ela decide, né, as dificuldades que esperavam por Ruth, não tira dela a oportunidade de viver uma nova vida. É isso que o Senhor tem para você, querido. É isso que o Senhor tem para mim, é isso que o Senhor tem para nós. Quando decidimos ser fiel, nós temos a oportunidade de vivermos uma nova vida. No verso 18 diz que vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de falar. Noemi chegou à conclusão: não tem jeito, essa menina vai comigo mesmo. E assim, pois, foram ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi, o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou e com ela Ruth a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita e das cevadas. Presta atenção, querido, que Noemi, ela está de volta para o seu lar, para o lugar para onde ela nunca deveria ter saído, né? Mas Noemi, ela está colocando a culpa em Deus. Porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão, ela voltou, ela sabia que Deus tinha prosperado, ela ouviu falar que Deus tinha prosperado no meio do seu povo, ela volta, mas ela volta amaldiçoando Deus. Ela volta questionando Deus. Ela volta culpando Deus pela sua frustração. Noemi, que tinha tudo para estar bem com o restante do povo, agora volta sem nada. Veja que Noemi está culpando a Deus pelos seus fracassos. Noemi está revoltada com o fato de agora voltar sem a família e ainda numa situação muito pior que antes. Se você acha que a vida com Deus está difícil, querido, não queira saber como a vida se torna difícil, pior.
sem Deus. Mas o que ela não sabia é que a fidelidade de Deus vai muito além das decisões erradas que nós tomamos. Porque Deus nunca abandona os seus. Por mais ingratos que sejamos, Deus ele sempre permanecerá fiel no seu propósito. No capítulo 2 de Ruth, a partir do verso 1 diz assim, olha: E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Deus ele direcionou aquela menina para cair nesse campo aqui, que era descendente de Elimeleque. Elas não estavam preocupadas, né? Não deram filhos à descendência de Elimeleque. Agora ela vai ter essa oportunidade. O Senhor envia ela para os campos de Moab para ela buscar ali o alimento para suprir a sua necessidade. No verso 4 diz que eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço que estava posto sobre os segadores: De quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: Esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. E disse-me ela: Deixa-me escolher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Queridos, prestem atenção. Enquanto Noemi estava amarga e culpando a Deus, pelos seus fracassos, Deus ele já tinha provido a solução para a necessidade, para suprir a necessidade de Noemi e sua nora. Por causa da fidelidade de Ruth, Deus a colocou na posição da bênção de novo. Colocou Noemi na posição da bênção de novo. E da provisão para que as duas pudessem sobreviver. Noemi, ela não sabia, mesmo diante de nossa infidelidade, Deus permanece fiel. Deus permanece fiel porque Ele nos ama com um amor incondicional. Querido, por mais que as lutas sejam difíceis, por mais que estejamos passando por provas, por mais que estejamos no deserto, no vale, Deus, Ele continua fiel, Ele permanece fiel. E Ele permanece fiel porque Ele nos ama, e Ele nos ama com um amor incondicional. Nada pode mudar o propósito de Deus para as nossas vidas. Queridos, o propósito de Deus ele só vai deixar de acontecer na nossa vida quando nós decidirmos não caminhar com o Senhor. Quando nós tomarmos a decisão de abandonar o Senhor nunca vai nos abandonar. Nós é quem o abandonamos. Só assim o propósito de Deus deixa de se cumprir na nossa vida. Nem mesmo a nossa infidelidade diante de Deus nos separará do nosso propósito, a menos que nós não queiramos, queridos. Deus ele já tinha, muito antes de Noemi sair, muito antes dos filhos morrerem, do marido morrer, Deus ele já tinha a provisão para Noemi. Lá em Deuteronômio, no capítulo 24, o verso 17, diz assim, olha: Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva, mas lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e de que o Senhor teu Deus te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isso. Quando no teu campo colheres a tua colheita, e esqueceres o molho no campo, não tornarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras das tuas mãos. O que Deus está falando nesse texto é que Deus havia dado aos israelitas uma ordem de que quando eles forem fazer as suas colheitas, eles deveriam, quando algum alimento caísse no chão, que eles não abaixassem para pegar o alimento. Aquele alimento que caísse das mãos deles, aquele alimento que caísse
da árvore, do lugar que estava sendo produzido, que aquele alimento era para o sustento do órfão, do estrangeiro e da viúva. Era isso que Ruth estava fazendo. Ela foi para os campos de Boaz para colher essas espigas. Era tempo de colheita, era tempo de fartura. E ela estava colhendo justamente isso no campo de Boaz. E Deus já tinha garantido que aqueles alimentos que caíssem no chão, Ruth poderia pegar. O sustento de Ruth, de Noemi, estava ali. No verso 8 diz então, Ruth capítulo 2, verso 8. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: por que achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Ruth não sabia, querido, mas já era provisão de Deus. O homem está falando para ela: não saia daqui, é aqui que você vai ser sustentada. Da comida que nós comemos, você vai comer também. Da água que nós bebemos, você vai beber também. Todo o sustento, todo que você necessita está aqui, né, à disposição de você. No verso 11 diz assim, respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quando fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. O Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sobre cujas asas te vieste abrigar. E disse ela: achei eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste, e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. Mesmo ela não merecendo, mesmo ela sendo de um povo pagão, mesmo ela sendo de um povo amaldiçoado, o Senhor estava abençoando Ruth, estava abençoando Noemi por causa de Ruth, por causa da fidelidade de Ruth. No verso 14 ela diz assim, e sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem a seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai a colher, e não as censureis, e deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar para que os colha, e não a repreendais. Amados, a fidelidade de Ruth moveu o coração de Deus. Boaz deu a ela muito mais do que ela necessitava, muito mais do que ela precisava. Ele ordenou aos seus moços: